Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência então agora ao estudo dos animais. Essa vai ser uma aula introdutória em relação ao estudo dos animais, então vai ser uma aula bem importante. Importante que você pegue aí um papel, uma caneta, acompanhe pelo nosso material, se você tiver aí o nosso material, porque eu vou trazer aqui algumas palavras, um pouco de vocabulário, para que você possa entender aí as aulas que vêm na sequência. Então bora lá falar um pouquinho dos animais, introdução ao estudo dos animais. Quando a gente vai estudar os animais, é importante a gente entender o desenvolvimento embrionário. Como que acontece o desenvolvimento de um embrião? Então tudo começa, gente, lá com uma célula ovo, em que um espermatozoide fecunda um óvulo. Quando você tem aqui, olha só, um espermatozoide, e esse espermatozoide, ele fecunda um óvulo, vamos colocar aqui um óvulo. É lógico que esse óvulo ele é muito maior do que o espermatozoide, né? Então temos aqui um óvulo. Quando o espermatozoide fecunda um óvulo, então deixa eu abreviar aqui, ó. Vamos escrever espermatozoide. Quando ele fecunda o óvulo, quando ele se junta a um óvulo, nós formamos aqui o quê? Formamos uma célula-ovo chamada de célula-ovo ou zigoto. Então temos aqui um zigoto. Zig do latim quer dizer par, né? Ou seja, é a junção dos dois gametas e temos aqui então um zigoto. Então em algum momento da vida você já foi uma única célula, olha só que interessante, isso aqui é muito legal, gente, você entender o desenvolvimento embrionário dos animais. Em algum momento da sua vida você já foi uma única célula. E hoje você é formado por trilhões de células, muitas células, em torno de 70 trilhões de células. Essa célula-ovo, ela vai sofrer sucessivas divisões celulares até chegar no estágio que a gente chama de mórula. Por que eu chamo de mórula? Porque parece uma amorinha. Quando você olha para a mórula, lembra como se fosse aquela frutinha lá, a amorinha? E a amorinha a gente chama então de mórula. Seria uma bola maciça, formada por mais ou menos 16 células. Então a mórula é uma bola maciça formada por 16 células que continua dividindo e o próximo estágio embrionário nós chamamos de blástula. Não precisa você se preocupar muito com esses nomes nesse momento, tá? Então forma-se aqui a blástula. E qual a diferença da mórula para a blástula, né? É que a mórula é como se fosse uma bola maciça. E a blástula, gente, você vendo aqui, né, em 3 dimensões, quando você faz o corte nela, você vê uma cavidade lá dentro. E é uma cavidade, gente, cheia de líquido. E essa cavidade cheia de líquido nós chamamos de blastocele. Imagine como se fosse uma bexiga cheia de líquido. Lá dentro você tem uma cavidade cheia de líquido, esse é o estágio da blástula. E a blástula, nesse estágio aqui, você era formado por mais ou menos umas 100 células. 100 células já é uma quantidade aí razoável, né? E aí continua o desenvolvimento embrionário. E aí chega na próxima etapa, que nós chamamos de gastrulação. Por que eu chamo de gastrulação? Chama-se de gastrulação porque é nessa etapa que vai formar o primeiro buraquinho do embrião, que vai dar origem ou à boca, ou vai originar o ânus desse embrião. E é nessa fase que vai originar também o que nós chamamos de intestino primitivo do embrião. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos então, imagine isso daqui de novo, né, como se fosse em 3 dimensões. Imagina que eu tenho aqui uma bexiga na minha mão e eu pego essa bexiga aqui, ó, e eu começo a empurrar. E eu começo a empurrar, e eu começo a empurrar. O que vai acontecer? Vai formar ali um buraco, um orifício, certo? E aqui começa a formar o intestino primitivo, que nós chamamos de arquêntero. Então anota lá por gentileza, o que é o arquêntero? É o intestino primitivo. Traduzindo, gente, arque significa antigo, êntero significa intestino. Então, intestino antigo ou intestino primitivo, certo? É na fase de gástrula ou gastrulação que vão ser formados os folhetos germinativos. Professor, o que é um folheto germinativo? Um folheto germinativo é uma estrutura que vai formar tecidos no seu corpo. Então, por exemplo, tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo. Então, folhetos germinativos, como é o caso aqui, ó, tem o folheto mais externo, que é essa parte que está em azul, eu chamo de ectoderme, e tem o folheto mais interno, que está aqui em amarelo, que eu chamo de endoderme, né? Então, endoderme é o folheto mais interno. Legal?
Dando uma olhada como que é formada a gastrulação, ó, imagine isso daqui como se fosse uma bola, uma bexiga, e eu vou empurrando aqui, ó. Conforme eu vou empurrando, vai surgir aqui uma estrutura que eu gostaria que você anotasse também. A palavra blastóporo. O que é um blastóporo? É o primeiro orifício no corpo do embrião. Primeiro buraquinho que vai surgir no corpo do embrião. E o blastóporo, gente, ou ele origina a boca, ou ele vai originar o quê? O ânus do animal. Então esse blastóporo, olha só o que vai acontecendo. Ele vai aumentando, ele vai proliferando ali mais células e ele vai aumentando cada vez mais. A gente pode dizer que ele vai invaginando ao mesmo tempo que vai dividindo, proliferando ali as células, até chegar nesse estágio aqui, ó. E aí você tem aqui a ectoderme, que a ectoderme é o folheto germinativo mais externo do embrião. Tem ali a endoderme em amarelo e começa a surgir aqui, gente, o que nós chamamos de folheto mediano, né, que é a mesoderme. Então, primeiras células formando ali o quê? A mesoderme. Beleza? Então, a gastrulação ela é marcada pelo quê? A gastrulação ela é marcada porque ela vai começar a formar aqui o intestino primitivo, que nós chamamos de arquêntero. Então, nesse estágio aqui, que você ainda era um embrião, é nesse estágio que está formando aqui o quê? O seu intestino primitivo. É nesse estágio aqui, ó, que o primeiro orifício aqui formou, por exemplo, o nosso ânus. Então, o blastóporo, no nosso caso, ele originou o nosso ânus. Beleza? Então, nós temos aqui na gastrulação a formação dos folhetos germinativos, formando principalmente a ectoderme e a endoderme. E começando o início ali da mesoderme. Beleza até aqui? Muito bem. Veja, essa primeira parte, você vai ver que eu aprofundei até em relação ao seu material. Então não precisa você saber tantos detalhes, é só para que você tenha uma ideia de como ocorre o desenvolvimento do embrião até aqui. Tudo bem? Então vamos adiante. Com relação à simetria, então uma outra coisa que eu preciso que vocês dominem bem é o seguinte. Quando que o animal tem uma simetria que eu considero bilateral, quando que esse animal tem uma simetria radial ou radiada e quando que ele é assimétrico. Funciona assim, ó. Todo animal que tem uma cabeça, quando ele tem uma cabeça, significa que eu consigo distinguir lado esquerdo, lado direito, posição ventral, posição dorsal, certo? Nesse caso, todo animal que tem uma cabeça, que tem uma cefalização, ele tem simetria bilateral. Mas não sei se você já viu uma anêmona. Anêmona é um animal séssil, séssil quer dizer fixo, vive preso ao substrato, e a anêmona mexe os tentáculos. Então ela está lá mexendo os tentáculos. E aí quando você olha a anêmona de cima, você consegue cortar o corpo da anêmona em vários eixos iguais. Quando eu consigo cortar o corpo do animal em vários eixos iguais, eu digo que esse animal tem uma simetria o quê? Radial ou radiada, certo? Então simetria radial ou simetria radiada. E quando eu não consigo cortar o corpo do animal em eixos iguais, em eixos simétricos. Aqui você está vendo uma esponja. A esponja é um porífero, que vai ser assunto aí de aulas seguidas aí, né, em relação ao nosso estudo. Uma esponja, gente, do mar, normalmente ela não tem simetria, porque eu não consigo traçar eixos simétricos. Se eu traçar um eixo aqui, ó, esse lado é diferente daquele lado. Se eu traçar um eixo aqui, a parte de cima é diferente em relação à parte de baixo. Então eu digo que uma esponja normalmente não tem simetria. Uma esponja normalmente ela é o quê? Assimétrica. Beleza? Então é uma informação importante, saber classificar se um animal tem simetria bilateral ou se tem simetria radial ou se não tem simetria. Tudo bem? Beleza? Vamos adiante. Uma outra classificação importante é em relação a se o animal é celomado, se ele é acelomado ou se ele é pseudocelomado. Então, nas próximas aulas eu vou falar para vocês assim, olha, os poríferos são acelomados, os quinidários são acelomados, os plateumintos são acelomados. E daí talvez você vai ficar na dúvida, mas espera aí, o que é ser acelomado? Então, vem comigo, nem pisque agora, dá uma conferida aqui, ó. Então, você já sabe que são folhetos germinativos. Tudo que tem aí no seu corpo, seja osso, seja músculo, seja, né, órgão tipo coração, tudo, gente, tudo é originado a partir desses 3 folhetos embrionários, 3 folhetos germinativos. E aí você tem aqui, ó, animais que são acelomados. No caso, tem aqui a ectoderme em azul,
Tem a mesoderme em vermelho e tem a endoderme em amarelo. E dentro da endoderme tem o tubo digestório. Veja que esses animais aqui, eles não têm uma cavidade. Tem o tubo digestório, mas não tem uma cavidade. E essa cavidade é o que nós chamamos de celoma. Qual a importância de ter um celoma? Por exemplo, nós somos animais celomados. A cavidade do nosso corpo, por exemplo, permite que a gente tenha aqui uma proteção de órgãos bem complexos. Então essa cavidade, por exemplo, abdominal, cavidade torácica, é uma cavidade que você consegue guardar aí órgãos importantes, como o coração, os pulmões, certo? Então nós somos animais celomados, mas existem animais que não têm essas cavidades, como é o caso de uma esponja do mar, como é o caso, né, de um quinidário, como é o caso de alguns vermes que não têm aí celoma, certo? Existem animais, gente, que eles já têm o início de uma cavidade. Então veja, aqui eu tenho a ectoderme em azul, a mesoderme em vermelho. Meso quer dizer um folheto intermediário, né? Temos aqui a endoderme em amarelo e o tubo digestório ali em branco. E aí veja que aqui essa camada branca aqui, ó, entre a endoderme e a mesoderme é uma cavidade. E faz com que esses animais, então, já tenham uma cavidade, mas eles sejam o quê? Falsos celomados. Pseudo quer dizer falso. Então, o que significa ser pseudo-celomado? Já tem uma cavidade, mas ainda é um falso celoma. O que é um celoma verdadeiro? Então, vem comigo. O celoma verdadeiro vai ser essa cavidade que está aqui, ó. Tá vendo essa cavidade branquinha aqui? Envolvendo ela tem a mesoderme por fora, ó. Mesoderme envolve ela por fora, mas a mesoderme envolve ele também por dentro. Quando você tem a mesoderme envolvendo por fora e a mesoderme envolvendo por dentro, eu tenho um celoma verdadeiro, então esse animal aqui é celomado. Você é um animal celomado, eu sou um animal celomado, os mamíferos, na verdade, né, os vertebrados de modo geral, são animais aí celomados, ou seja, tem uma cavidade. E qual a importância de ter uma cavidade abdominal, uma cavidade torácica? É poder ser um animal um pouco mais complexo em relação a animais que não têm essa cavidade, certo? Então, quando eu falar para vocês, determinado animal é celomado, é acelomado, você já sabe. O que é um celoma? O celoma é uma cavidade. Que para ser um celoma verdadeiro precisa ter o quê? Um revestimento por fora e um revestimento por dentro dessa cavidade em relação à mesoderme. Show de bola? Vamos lá, eu gosto muito dessa parte aqui, ó. O que me mostra essa parte aqui? Os animais que nós vamos estudar aí na sequência. Então nós vamos estudar aqui os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Caramba, professor, eu vou estudar tudo isso? Sim, você vai estudar todos esses grupos animais. Quem são os poríferos? São as esponjas. Então lá o desenho do Bob Esponja, a gente vai ver que tem vários errinhos em relação ao desenho, porque na verdade uma esponja de verdade não tem movimento, não tem calça quadrada, né? Então a gente vai acabar aprendendo alguns errinhos em relação ao desenho. Os quinidários, quem são os quinidários? As águas-vivas, por exemplo, são quinidários. Plateumintos são vermes achatados, como é o caso da planária. Nemateumintos são vermes cilíndricos, como é o caso da lombriga. Daí temos os moluscos, que aqui entra lesma, entra o polvo, entra o caracol, caramujo, são moluscos, né? Anelídeos, a gente vai falar das minhocas, das sanguessugas. Artrópodes, quem são os artrópodes? São os insetos, são os aracnídeos e os crustáceos. E os equinodermos, nós temos a estrela do mar como um representante. E os cordados, quem são os cordados? Peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, certo? Então, esses são os cordados. Isso aqui que nós estamos vendo, gente, é o que nós chamamos de cladograma. Então, ele vai mostrando para nós o parentesco que existe entre os animais. Então, você começa a ver que um porífero tem um parentesco muito distante em relação aos cordados, certo? Mas a gente vê, por exemplo, que o nosso parentesco aqui, nós somos animais cordados, né? Que o nosso parentesco em relação aos animais é mais próximo de uma estrela do mar do que, por exemplo, de um porífero, de uma esponja. Então, qual seria o animal que tem um parentesco mais próximo da gente? Dos animais invertebrados? Os equinodermos. Os equinodermos são os animais que têm um parentesco mais próximo em relação ao nosso. E os animais provavelmente surgiram a partir de um ancestral flagelado, um protista ancestral flagelado. A gente traz aqui, ó,
a multicelularidade, todos os animais são formados por várias células, certo? Todos os animais aqui têm desenvolvimento embrionário, seja de mórula e blástula, todos eles têm. Então, por isso que eu precisava falar para vocês do desenvolvimento embrionário, porque todos os animais têm desenvolvimento embrionário até a fase de blástula, pelo menos, certo? No caso dos poríferos, então aqui a gente acaba ramificando, ó, o corpo não tem sistema aquífero, um porífero não tem ainda um tecido verdadeiro. Então essa é uma exceção aí no reino animal, um animal que não tem tecido verdadeiro. Por isso que eu classifico os poríferos como o quê? Parazoa. Parazoa, gente, quer dizer que não tem o quê? Tecido verdadeiro. Os demais animais, de quinidário até cordados, são animais verdadeiros, porque eles já têm o quê? Tecido verdadeiro, certo? E aí nós temos o quê? Nós temos aqui os quinidários que são diblásticos. Anota lá que diblástico significa que já tem a ectoderme e a endoderme. Então são animais o quê? Diblásticos. Os demais animais são o quê? São triblásticos. Então, triblásticos quer dizer que já tem 3 folhetos embrionários. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então se eu perguntar para vocês, quais animais são triblásticos? Triblásticos, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordados. São animais triblásticos, ou seja, já tem os 3 folhetos germinativos, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Na sequência, até plateumintos, esses animais aqui são o quê? São acelomados. E aí os nemateumintos, os nematodas, são os únicos animais que são falsos celomados, são pseudocelomados. E se você perguntar, Giovanni, quais animais são celomados verdadeiros? Os moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordados. Esses animais são celomados aí verdadeiros. Na sequência nós temos o quê? Os animais que são protostômios e deuterostômios. Caramba, Giovanni, que nome difícil. Vamos traduzir esse nome? Estômio significa boca, significa estômato, que significa boca. Então, traduzindo, a palavra estômio significa estômato, que significa boca. Então, proto quer dizer o quê? A boca originou primeiro. Então, esses animais aqui, o que foi originado primeiro, gente? Foi originado a boca. Nós somos animais deuterostômios, porque no nosso caso, o que originou primeiro? Foi a boca ou foi o ânus? Foi o ânus. Então, nós somos animais deuterostômios. Beleza? Aí você tem umas palavrinhas aí que são um pouco encardidas, mas que é importante a gente ir traduzindo ela. Então, protostômio origina primeiro a boca, deuterostômio origina primeiro o ânus. E para fechar, nós temos o quê? Uma diferenciação aqui, um parentesco muito próximo entre equinodermos e cordados. O que nós temos em comum a eles? Eles também são deuterostômios, certo? E eles também são epineuros. O que é epineuro? Epineuro quer dizer que o sistema nervoso ele é dorsal. Sistema nervoso dorsal significa que esses animais são epineuros. Legal, gente? Essa foi uma aula de introdução em relação ao sistema, né? Aí, sistema não, mas o grupo dos animais, né? Uma introdução aí à zoologia, ao estudo dos animais. Na próxima aula a gente começa a estudar esses grupos específicos aí. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau.